Bacana. Gente, boa tarde. Realmente, como o Léo falou, um grande desafio, né? Logo após o almoço, a gente vinha conversar sobre essa temática, o personal e os programas de emagrecimento. Mas vamos lá. Eu sou o professor Rômulo Veras, né? Eu estou aqui diretamente de Fortaleza, no Ceará, para todo o Brasil. E hoje nós vamos falar exatamente sobre essa temática. Eu quero trazer um pouquinho aqui do meu breve currículo, para que a gente possa começar contando um pouco da minha história, para que vocês entendam como é que eu cheguei até aqui, né? Então, assim, desde 1992, né, eu estou nessa empreitada. Então, fazem aí quase 30 anos de carreira, né? Lembrando que eu tenho uma vida, né, de desportista, né? Desde os 13 anos de idade, eu me deparei com a questão do esporte, mais especificamente no futsal e no futebol, e aí tudo de lá para cá foi um sucesso, porque o esporte realmente é vida, e eu até hoje pratico. Daqui a pouquinho eu estou saindo para um futebol, mas antes eu tinha que estar aqui com vocês para contar um pouco dessa história e trazer para vocês alguns insights que eu tive para que possa contribuir também aí na sua carreira de personal trainer de sucesso, tá? Então, diante de todas essas minhas certificações, de toda essa formação, o que eu acho mais importante é que eu vivi a melhor experiência da minha vida no que diz respeito a emagrecimento a partir de 2016, 2017, tá? E aí eu fui a prova viva, tá? De tudo que eu vou conversar com vocês aqui hoje. Então, eu, no momento determinado da minha vida, ali em 2016, eu estava um tanto insatisfeito com minha carreira, né? Naquele momento de final de ano, a gente procura fazer ali um planejamento de metas para os próximos anos e tal, e eu me deparei com uma situação bem particular. Eu estava com 80 quilos, 10 quilos acima do meu peso normal, e um tanto insatisfeito também com minha carreira profissional. O que é que acontecia? Eu fui fazer um levantamento de quantas pessoas eu tinha ajudado durante aqueles 20 e poucos anos de carreira. Catalogados como personal trainer, eu atuo desde 1989. Então, eu observei que na minha carteira de clientes, eu tinha ajudado em torno de 200 pessoas. E aí, diante de um propósito de vida, diante de uma missão, que eu comecei naquele mesmo ano, tá, descobrindo que era ajudar o maior número de pessoas que sofrem com a questão do excesso de peso e tudo mais, eu resolvi desenvolver uma metodologia. Mas tudo isso aconteceu a partir de uma dor. Então, eu fui o meu primeiro cliente, né? A partir daí, tudo aconteceu e até hoje nós vemos logrando êxito. Por isso que eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre programas de emagrecimento. Então, o personal, ele, nessa questão do emagrecimento, ele precisa entender que ele deve ser um mentor, né? Então, eu chamo aqui personal mentor de emagrecimento. Eu considero que você que quer entrar dentro desse nicho, que já está, começa a se posicionar diante desses 3 pilares. Na carreira profissional, seja um especialista. E para você ser um especialista, você tem que mergulhar, tá? Dentro desse nicho de mercado. Se fala aqui o emagrecimento. E aí você tem que desenvolver uma competência de ser um estrategista. Então, o especialista, você tem que ser estrategista dentro daquilo que você vai se propor fazer. E além do mais, tem que ser inovador. Então, considere esses 3 pilares fundamentais para que você possa lograr êxito na sua carreira de personal do emagrecimento, tá? Então, o que é que aconteceu? Existem desafios que a gente passa, né, na nossa carreira, e hoje o grande desafio que eu considero para que você possa saltar e ter o diferencial competitivo e ir para um novo nível é você desenvolver novas competências para esse mundo dos negócios. Nós tivemos agora mais cedo o professor Rogério falando aqui sobre a questão do personal, né? Trazer aquela veia de empreendedorismo ligada à parte de vendas, né? Então, esse tipo de competência na área dos negócios, por exemplo, no caso de vendas, é fundamental. Nada acontece antes de uma venda. Nada acontece. O futuro é que nós venhamos realmente a desenvolver essas competências. Não só
a nível tecnológico, principalmente, mas também a nível de competências que tangem o mundo dos negócios. Então, o que acontece? Eu dentro dessa conjuntura toda, eu comecei a ter que encontrar uma forma de eu me posicionar dentro da minha profissão. E muito se fala em valor, né? Que é diferente de preço. Então, para eu poder ter um melhor preço, para eu poder oferecer um melhor serviço e ser melhor remunerado, eu tenho que aumentar o meu nível de valor. Então, eu comecei a entender na nossa profissão de educação física como isso se dava. Então, eu percebi que professor, ele troca tempo por salário, né? E aí eu digo, não, isso aqui eu não quero. Quando eu identifiquei isso, eu digo, não, aqui eu não quero, eu já passei uma pequena fase da minha vida profissional trabalhando como professor de musculação, tá? Dentro das academias. 2, 3 anos. E aquilo ali não me deixou um tanto insatisfeito, na verdade. E aí eu já comecei a pensar em personal. E aí, quando eu me deparei com a situação do personal, que realmente hoje, vamos dizer assim, é uma melhor posição para o profissional de educação física para galgar melhores níveis de remuneração, enfim, eu percebi que ali eu estava trocando o meu tempo por dinheiro. Então, eu cheguei a ter 16 clientes, tá entendendo? Na minha carteira. Eu trabalhava bastante, ganhava bem, mas ficava no final do dia muito cansado. Isso eu consegui fazer por cerca de 10 anos. Exatamente isso, somente isso, personal trainer. Até hoje eu atuo como personal trainer, só que numa visão e numa pegada muito diferente, tá? Então, eu entendi esses dois níveis de escala de valor para a minha carreira. Um terceiro nível é eu me colocar como treinador. Treinador de pessoas, não treinador do físico somente, mas treinar pessoas, né, de uma forma ampla, ou de uma forma, vamos dizer assim, sistêmica. E aí eu percebi que também como treinador, eu estava um tanto insatisfeito. Por quê? Porque chegou um determinado momento que eu percebi que eu estava só trocando o meu conhecimento por dinheiro. E aí, qual foi a sacada, qual foi a bola da vez? Foi eu entender que eu precisava me tornar um mentor. Porque o mentor, ele transforma vidas e faz dinheiro. E aí eu entendi muito rapidamente isso. Quando eu percebi essa escalada de valor na minha profissão, eu digo, não, eu quero me posicionar como mentor. E aí eu comecei a desenvolver toda uma tecnologia, vamos dizer assim, para poder colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi durante os meus 20, 30 anos de profissão. Eu tinha que fazer uma virada de chave. E foi naquele ano, de 2016 para 2017, onde tudo começou a acontecer e eu cheguei exatamente aonde eu estou hoje, me realizando como mentor, né? E aí as coisas vão acontecendo. Como isso pode acontecer? Primeiro ponto, falando de nicho de mercado. Existe uma grande problemática. Na verdade, nós estamos vivendo uma crise da chamada era do estilo de vida, que tange exatamente essas três problemáticas: a obesidade e o excesso de peso, o sedentarismo e inatividade física, e a depressão e os distúrbios comportamentais. E aí, dentro desses três nichos, eu comecei a pesquisar para saber quais eram os pontos de interseção que tinham para que eu pudesse vir a montar uma estrutura de um programa de emagrecimento onde viesse a solucionar o problema, as dores da maioria das pessoas. Aí eu tive que cair em campo para pesquisar. Mas antes de falar sobre isso, eu quero chamar a sua atenção para o quê? Hoje, o mundo está doente. E nós, profissionais de educação física, somos parte dessa solução. E dentro desse contexto, a gente tem só que entender onde é que a gente pode se posicionar quando se fala na questão do emagrecimento. O ponto é que o planeta está doente. Então, se nós formos para as estatísticas, 31% dos adultos são sedentários. Olha só. 80% dos adolescentes de 13 a 15 anos não atingem a recomendação mínima diária de atividade física. E, além disso, 30% da população mundial está com excesso de peso, ou seja, 2,2 bilhões de pessoas. E, pasmem, 108 milhões são crianças. Isso compromete demais toda a saúde do nosso planeta. E aqui, na hora que eu tive acesso a esses dados, eu me perguntei, como que eu vou fazer para chegar a ajudar o maior número de pessoas?
Eu quero ajudar uma parte desses 30% da população mundial, eu quero ajudar uma parte desses 31% dos adultos que são sedentários. Eu tenho que criar alguma situação para que as pessoas não morram por conta do excesso de peso nem do sedentarismo. E aí eu tive que olhar para o Brasil, saindo de uma visão tanto mais abrangente a nível mundial, eu vou para o Brasil, que é onde a gente se encontra hoje. Então, o Brasil hoje ele pede socorro, não só por conta da pandemia do Covid. Isso aqui, bem antes da pandemia, já estava acontecendo. E o que acontece é que o Brasil também está doente. E hoje, 49,7% das pessoas estão inativas. Nós somos o segundo lugar no continente americano. 55,7% da população adulta está acima do peso e 19,8% estão obesas, o que nos coloca em quinto lugar no mundo, né? Uma estatística triste para a gente. A gente está ali entre os 10 países que mais têm pessoas com excesso de peso e mais têm pessoas que sofrem com a questão da inatividade física. E aí a pergunta é, onde você vai, como você vai fazer para pegar uma fatia desse mercado e trazer solução? Eu moro em Fortaleza, tá? Então eu tive que pesquisar dentro da minha cidade. E aí a sugestão que eu dou para você é que você busque também esses dados. Esses dados já existem. Se você for atrás da última pesquisa do Vigitel, você consegue detectar esses dados. Aqui em Fortaleza, por exemplo, 73% da população apresenta obesidade ou excesso de peso. Nós somos a quinta capital do Brasil. Então, eu olhei e digo, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aquelas 200 pessoas que eu ajudei, agora eu quero mais. E como que eu vou fazer isso? Aí foi que entrou toda uma tecnologia de criatividade, de inovação, para que eu pudesse começar a ajudar o maior número de pessoas. E começou de uma forma muito simples, partindo do princípio de que nós temos problemas que são comuns. Então, o que eu sei é que o mundo mudou e a forma de viver também já mudou. Agora, os problemas parecem ser os mesmos, apenas muda o endereço. Confira comigo. Várias pessoas começaram a dieta e desistiram no meio do caminho. É aí, assim também acontece com você aí na sua região? Várias pessoas tomaram remédio para emagrecer e engordaram tudo de novo. Conhece alguém assim? Já ouviu alguma historinha dessa? E aquela que muitas pessoas se matriculam numa academia, mas desistem, antes de terminar o plano, inclusive. E por último, quando você vai virar o ano, nós estamos chegando aí próximo à virada de ano, 2021 para 2022, as pessoas já começaram a se organizar os seus planos de metas para o próximo ano. E um deles, pasmem, é comum acontecer as pessoas prometerem que no próximo ano elas não vão ficar do jeito que elas estavam. Elas vão procurar emagrecer, elas vão procurar ficar mais saudáveis, elas vão procurar fazer uma atividade física, mas só que elas prometem para si mesmas que vão mudar e não conseguem. É aí que a gente entra. Qual é o grande lance? Qual é a solução, então, para essa problemática, que é comum, ela só muda de endereço? A solução que eu encontrei foi quebrar paradigmas. E aí, quando eu pensei nisso, eu comecei a entender que eu tinha que pensar com a cabeça do cliente. Eu tinha que pensar por um outro viés, não profissional, na questão do profissional da educação física. Então, eu tive que sair um pouquinho de mim e entender o problema que estava do outro lado, as dores do cliente do outro lado. E uma das coisas que eu percebi é que as pessoas estão com excesso de peso porque nunca foi ensinado para elas como emagrecer, como controlar o peso. Ou seja, é algo que é meio, vamos dizer assim, contraintuitivo, mas é o real. Para pensar. Lá na sua escola, tempo que você estudava, na faculdade, alguém já chegou para você, algum profissional, algum professor, e te ensinou como emagrecer, como controlar o peso? Como? A pergunta é como? E isso perpassa por alguns paradigmas. Primeiro deles,
tem que fazer muito exercício para emagrecer. Isso é comum. E o que é que as pessoas que hoje estão fora da atividade física, ou seja, são sedentárias, fazem parte daquela estatística, o que é que elas pensam, o que é que elas têm de experiência em relação ao exercício? Exercício dói, é chato, é sacrificante. Então eu tinha que pensar com a cabeça desse personagem. Eu tive que entender que eu tinha que sair um pouco de mim. Porque é muito simples para mim. Eu sei que exercício faz bem, mas eu tive que pensar assim: exercício não é bom. Exercício é chato. Então eu tenho que criar alguma situação para que eu possa fazer com que essa percepção desse tipo de pessoa que acha o exercício chato, que acha o exercício sacrificante, viesse a mudar. E como fazer isso? Tinha que ser através de novas experiências. Então, eu comecei aí a entender por onde eu ia começar a trabalhar o meu método, tá? Outra questão de paradigmas que existem é que tem que fazer dieta para emagrecer. Só que a maioria das pessoas sentem exatamente isso. Dieta é ficar sem comer, ou comer muito pouco. E aqui para nós, comer é um grande prazer. É muito bom comer. Então, pensando com a cabeça do lado de lá, sem a cabeça do profissional, tem razão. Dieta é muito chato. Não vou fazer dieta. Um outro ponto é que, para emagrecer, eu tenho que me matricular na academia. Mas o outro lado pensa assim: não vou para academia, lá já só tem gente sarada, eu tenho vergonha do meu corpo. Eu não estou me sentindo bem, minha autoestima está baixa. Por que eu vou para academia? Eu não vou. Não vou me submeter a isso a ponto de me machucar emocionalmente, porque eu vou chegar lá e vou ver as pessoas saradas. Além disso, eu vou ter que comprar roupa para poder ir para academia, que eu não posso ir com qualquer roupa, porque lá na academia fulano é assim, fulano é assado, entende? Então eu tive que pensar com o outro, do outro lado. E ainda tem outro paradigma. Para emagrecer tem que usar suplemento, mas suplemento é caro. Esse é o ponto. Então, pensando dessa forma, eu comecei a estruturar todo o meu método. Então, tive que quebrar muitos paradigmas como profissional, para poder entender que exercício é chato, não precisa de dieta para emagrecer, não é necessário ir para uma academia também para emagrecer. E para falar a verdade para vocês, eu tive que quebrar um grande conceito que eu tinha, que para emagrecer era necessário ter exercício. Eu descobri que não. Mas como assim, Romulo? Você é profissional de educação, você está dizendo que não precisa fazer exercício para emagrecer? Claro, não precisa. Por exemplo, a minha avó, ela faleceu aos 92 anos, ela nunca fez exercício físico, mas era uma pessoa ativa. Então, existe uma diferença entre atividade física e exercício. E isso eu tinha que ensinar também para as pessoas. Então, foi aí que eu comecei a estruturar tudo. Como é que a gente fez isso? Primeira coisa que eu tive que entender e mergulhar dentro de uma nova competência era entender sobre hábitos. Tá? Então, fui pesquisando muito e cheguei a determinados pontos nos conceitos sobre mudanças de hábitos e que me chamaram muita atenção. Por exemplo, para você mudar o hábito de uma pessoa, não é 21 dias, são 66 em média. E a questão do exercício físico leva, em média, 84 dias para virar um hábito. Olha que dado interessante. Então, se leva 84 dias e eu quero promover mudança de hábito numa pessoa, talvez se eu começar colocando muita energia para fazer exercício, haja visto que a pessoa do outro lado acha que exercício é chato, exercício dói, é sacrificante, me deixa suado, que tem que ir para a academia. Eu tinha que encontrar alguma forma de empacotar toda uma experiência para que ela não percebesse que era necessário fazer muito exercício. Então, diante de tudo isso, desse mergulho na ciência, de muita pesquisa, principalmente sobre a questão de hábitos e comportamento humano, eu comecei a desenhar uma metodologia. E aí chegou a questão de dizer assim, será que eu tenho que criar um método? E aí eu fui pesquisar sobre método. E chegando a uma conclusão, de forma muito objetiva, eu cheguei a essa conclusão de que eu precisava criar um método porque eu ia reunir ali um meio através dos quais é possível alcançar um objetivo mais rapidamente, de forma eficaz.
Então, eu comecei a, já aqui nesse momento, entender que resultado rápido é interessante, que resultado rápido vende, que resultado rápido atrai. Embora existam alguns paradigmas ainda que as pessoas acham que tudo que é rápido, no que se diz respeito a emagrecimento, não funciona, porque depois você volta a engordar tudo de novo. Mas isso porque os conceitos estão errados. As experiências estão ainda relevantes no que se passou, não no novo. Então, os métodos de emagrecimento são, na verdade, dicas e ações que você pode aplicar para mudar um cenário e construir um melhor ou novo estilo de vida. Assim, você pode otimizar não só o tempo, mas também a rotina de vida do dia a dia de cada pessoa da sua turma, caso você seja um mentor. Então, dentro da minha perspectiva de criar uma mentoria, eu entendi que ter uma metodologia, criar um método, seria fundamental para que tivesse ali um passo a passo, com a garantia de um resultado. E assim foi o que aconteceu. Mas agora eu pergunto para você, qual a estratégia para poder fazer tudo isso funcionar? É simples e eu vou te mostrar. Primeiro ponto, eu estruturei todo o método em 4 pilares. E esse formato piramidal que você está vendo, ele não está aí por acaso. Ele está exatamente colocado a nível de relevância do que é fundamental para a saúde humana e para o emagrecimento. Então, muitas pessoas imaginam que tem que começar por exercício para poder emagrecer. E nesse método, eu identifiquei, dentro das minhas pesquisas, que o mais importante que exercício é a hidratação. O mais importante que exercício é o descanso. O mais importante que o exercício é a alimentação. Mas o exercício é importante, mas tem que ser numa dose pequena e numa dose certa. Então, esse ponto me deixou assim, me chamou muita atenção na hora que eu comecei a mergulhar dentro das pesquisas, de descobrir esses detalhes. Então, aí nós montamos toda uma estrutura para poder desenvolver cada um desses pilares, fazendo com que a pessoa ela tenha um plano completo de emagrecimento, com rotinas diárias, com acompanhamento diário a nível virtual, e aí as coisas foram acontecendo. Como eu montei toda essa estratégia? Primeiro passo foi entender que isso, naquele momento, passava a ser o meu propósito e a minha missão de vida. E aí eu tive que compartilhar isso com a minha família, e aí todos nós juntos participamos do método. Hoje, a minha filha tem 24 anos, é aniversário dela hoje, inclusive, minha esposa Viviane e meu filho. Aqui, nessa foto, você está vendo, numa das nossas ações, com uma das nossas turmas, para ensinar tudo sobre emagrecimento. Então, o segredo é ensinar, tá? O segredo é ensinar. Só que ensinar dentro de uma missão, dentro de um propósito. Eu sei que com o que até hoje eu adquiri de conhecimento, eu posso tornar esse mundo mais saudável. Você também pode tornar esse mundo mais saudável. O que nós precisamos é de uma estratégia. E foi aí que eu comecei a desenvolver toda essa metodologia. E aí, tem que ser exemplo. Lembra que eu estava com 80 quilos? Então, eu levei 66 dias para eliminar 10 quilos. A minha esposa, que é essa de rosa que está aqui embaixo, ela levou exatamente 21 dias para eliminar 3,5 quilos. Isso mudou todo o astral da casa, mudou a autoestima dela. E minha filha, que está ali em cima, levou exatamente, acredito que uns 45 dias para eliminar o excesso de peso que ela tinha, em torno de 3 a 5 quilos. E nesse momento a gente começou a entender que nós tínhamos ali na mão um produto que nós poderíamos empacotar e fazer com que mais pessoas pudessem se beneficiar disso. E tudo aconteceu com esse objetivo de ensinar pessoas. A cada turma que a gente reunia, a gente ia fazendo com que as coisas acontecessem. Para vocês que conhecem o professor René, ele foi aluno da primeira turma do Método DIN. Emagreceu 10 quilos, eu também emagreci os 10 quilos, e ali a gente foi juntando mais pessoas, e hoje a gente está ajudando o maior número de pessoas com esse projeto ainda, tá certo?
Só que agora de uma forma diferente, porque nós temos o advento da tecnologia, da internet, então nós também estamos online. Então, essas turmas aconteceram presencialmente aqui em Fortaleza, e aí nós entendemos que depois que a gente ensina, a gente tem que valorizar os resultados. Então, a gente aprendeu a celebrar os resultados junto com essas pessoas. Como é importante esse momento. Então, todo método, ele deve ser estruturado, né? Quando você for imaginar o seu método, dar um upgrade no que você já está fazendo, até criar o seu próprio método, pensa, eu tenho que ensinar, eu tenho que celebrar, eu tenho que ser exemplo, tá? Aí, também, nós começamos a entender que as pessoas precisam de suporte. Nenhuma conquista, em todo o tempo da nossa história, foi feita de forma individual. Todas as conquistas existem em grupos. Todas as conquistas existe um exército de pessoas envolvidas. Então, nós temos um grupo de apoio. E aí, determinamos um ciclo de 21 dias para que isso acontecesse, com acompanhamento diário de todas as rotinas dessas pessoas, através de um guia de planejamento que elas recebem no primeiro dia de aula. O ponto é que a gente faz uma palestra, a gente organiza tudo nessa palestra, aplica todas as nossas estratégias de conceitos para que elas aprendam o que tem que ser feito nos 21 dias. E aí nós vamos acompanhando, passo a passo, diariamente. Todas essas pessoas têm rotinas. Então, a rotina de excelência que a gente entendeu é que nós temos que dar um fundamento, nós prestamos contas daquilo que a gente faz através de relatório diário, que é feito através de um grupo de WhatsApp. As pessoas aprendem de fato o que realmente tem que ser feito, porque elas passam a experimentar no dia a dia, durante sua rotina, alguns exercícios que perpassam pela atividade física, e aí nós também, dentro desse grupo, a gente pondera algumas coisas e vai tirando as dúvidas. Assim, a gente cria mais compromisso com essas pessoas. O final de tudo é que, ao fazer todo esse ciclo acontecer, todas elas começam a se sentir gratificadas por estarem prestando conta das suas rotinas de vida diária. Os resultados acontecem diariamente. E aí a gente vai celebrando, vai comemorando. O fato é que, no final de 21 dias, às vezes a gente tem que se apresentar novamente um para o outro dentro do grupo, porque muitas coisas mudam. Pessoas chegam a emagrecer até 12 quilos em 21 dias, sem fazer muito exercício, sem fazer dieta, mas com a rotina alimentar, com toda a orientação da nossa nutricionista, para que ela possa criar a sua própria rotina de alimentos dentro de uma escolha, tá certo? E utilizando também algumas metodologias de cumprimento de jejuns, ou seja, existem 3 níveis de jejum: jejum diurno, jejum noturno, jejum intermitente, jejum diurno, né? Como eu falei. Então, assim, tudo que acontece dentro do grupo, a gente tem como prestar conta com elas. E aí isso tudo acontece de uma forma mágica. Então, hoje nós estamos com todo o nosso projeto online, tá? Na plataforma Hotmart. Mais de 1.000 pessoas já foram ajudadas com esse nosso projeto, ou seja, aquela minha satisfação inicial de 200 pessoas, comecei a respirar um pouco mais aliviado, porque hoje já são 1.000 pessoas. E isso é só o começo. Nosso site é o www.metododim.com.br. Nós temos o Instagram Metododim21. Estamos também no YouTube. E aqui eu deixo meus agradecimentos a todos vocês, lembrando que quando nós tomamos uma decisão e decidimos por mudanças significativas, começamos a ver mudanças e as coisas começam a ficar diferentes. Isso é uma frase do pensador Valdeci Alves Nogueira. Eu quero aqui já agradecer e abrir para as perguntas aí. Acredito que a gente tem ainda 1 minutinho, 2 minutinhos, se for o caso. Um grande abraço.